Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto em 1 Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E sem sombra de dúvida, a gente precisa começar o Cripto em 1 Minuto de hoje falando da intensa desvalorização que o Bitcoin e, consequentemente, todas as criptomoedas do mercado estão sofrendo nas últimas 24 horas. No momento de gravação desse episódio, para vocês terem uma ideia, o Bitcoin está custando seus 26.470 dólares e o Ethereum está custando seus 1.679 dólares. Vale ressaltar que essa queda acabou sendo puxada por diversos motivos em específico que aconteceram quase que simultaneamente. Apesar de tudo isso, tiveram sim algumas boas notícias de ontem para hoje, e são essas notícias que a gente vai também abordar aqui no episódio do Cripto em 1 Minuto. Mas é claro que a gente precisa começar por uma das justificativas, talvez, dessa queda. Uma dessas primeiras justificativas foi o fato de ter saído uma notícia no The Wall Street Journal falando que a SpaceX, aí eu vou ter que falar uma expressão em inglês, que eu acho que aconteceu um problema com a tradução e com o entendimento dessa expressão a nível global. A Wall Street Journal falou que a SpaceX, que é a empresa de foguete do Elon Musk, né, wrote down the value of Bitcoin, ou seja, que escreveu abaixo, digamos assim, o valor do Bitcoin. O que significa wrote down? Significa literalmente fazer uma redução contábil, ou seja, reduzir o valor contábil de um ativo ou investimento. Não está claro na reportagem se a SpaceX reduziu para zero, por exemplo. Pode ter feito um ajuste baseado na cotação do momento. Porque a SpaceX fez compras ali de Bitcoin, foi em 2021, 2022, o que era algo que totalizava 373 milhões de dólares. Ou seja, eles reduziram o valor contábil do investimento de Bitcoin no balanço atual. Pode ser que realmente seja zero, e pode ser que de fato a SpaceX tenha vendido toda a sua reserva de Bitcoin, não se sabe exatamente quando, mas essa sim é uma possibilidade. Mas a gente ainda não consegue afirmar com certeza, com 100% de convicção, de que a SpaceX vendeu todo o seu Bitcoin. Mas essa é uma possibilidade, sim. E isso fez com que criasse também um FUD, criasse um panic sell e um panic sell moderado. Mas mesmo assim, esse foi um dos fatores que causaram liquidação de diversas posições alavancadas, o que gera, consequentemente, uma queda ainda maior. Um outro motivo que pode sim ter auxiliado a queda é um fator que não tem nem muita relação direta com criptomoeda, mas acaba tendo uma participação na questão da macroeconomia mundial, que foi a questão da Evergrande, que é uma das maiores incorporadoras imobiliárias, não só da China, mas do mundo, que deu entrada com um pedido de recuperação judicial, digamos assim, deu entrada na Lei de Proteção à Falência nos Estados Unidos. Não só a Evergrande entrou com esse processo, como algumas outras empresas da holding também. Se você não conhece a Evergrande, você provavelmente já escutou falar da Evergrande na relação de futebol. Na época que a China estava investindo pesado em futebol, inclusive contratando diversos jogadores brasileiros, o principal time chinês era o Guangzhou Evergrande, que era o time de Guangzhou, da cidade de Guangzhou, e era de propriedade da Evergrande, que é justamente essa incorporadora imobiliária que está falindo agora. E isso naturalmente vai causar uma certa aversão a riscos por parte de investidores em escala global. Então, isso sim pode impactar de uma forma mais indireta, é verdade, mas isso pode sim impactar o mercado cripto. E essas duas notícias, tanto a notícia da SpaceX tendo vendido todo o seu Bitcoin, ou supostamente tendo vendido todo o seu Bitcoin, e a notícia da Evergrande aconteceram quase que ao mesmo tempo no dia de ontem, quase que ao mesmo tempo no dia 17. Então isso naturalmente criou um FUD, sim, isso aí eu posso falar, criou um FUD no mercado, um certo desespero, onde muita gente começou a vender, muita gente começando a vender, o preço cai, muita gente é liquidada, muito stop order é ativado e consequentemente a queda vai aumentando. Então acaba acontecendo de fato um efeito cascata. E não é só de notícia negativa que a gente vive, que nem eu falei, existiram algumas notícias positivas também no dia de ontem. Logo na manhã do dia 17, a Grayscale, que é uma das maiores baleias de Bitcoin atualmente, publicou uma vaga
de emprego no seu Twitter, né, na sua conta no X, o antigo Twitter, para um membro sênior do seu time de ETFs. E publicou aquele emoji de 2 olhinhos, como se quisesse dizer alguma coisa, né? Como se estivesse querendo passar algum outro sentido. Vale ressaltar que a Grayscale está tentando transformar o seu dispositivo de trust, que também é negociado na bolsa, o GBTC, em um ETF de Bitcoin Spot. E isso pode ter alguma relação, né? Essa vaga de emprego pode ter alguma relação com essa possível aprovação de um ETF de Bitcoin Spot pela SEC. Então, esse foi uma primeira boa notícia assim, do dia, né? Porque pelo menos a Grayscale acredita que tem alguma possibilidade de aprovação. Em um dos prazos finais da SEC, na verdade, para essa resposta, né? Eu falo um dos prazos finais porque a SEC pode muito bem fazer um delayed, né? Ela pode muito bem postergar essa resposta. Mas o prazo expirou essa semana, mas geralmente a SEC deixa para responder na sexta-feira. Então, provavelmente, ao longo do dia de hoje, a gente vai ter alguma novidade sobre isso. Eu, particularmente, Paulo, acredito que isso vai ser postergado, vai virar um delayed. Mas, de qualquer forma, essa criação dessa vaga de emprego deixou o mercado um pouco mais otimista. E uma outra notícia que deixou o mercado um pouco mais otimista e acabou sendo mais focado no segundo maior criptoativo do mercado, que foi o Ethereum, foi que, segundo algumas fontes, a SEC deu green light, né, deu luz verde para ETFs de contratos futuros de Ethereum, o que é um excelente passo para o Ether. Atualmente, lá nos Estados Unidos, já há ETFs de contrato futuro de Bitcoin, mas não tem de Ether. E se isso realmente acontecer, é sem sombra de dúvida uma grande vitória para a indústria cripto como um todo e ao menos um alento, uma boa notícia dentro desse mercado que está perdendo alguns % nas últimas 24 horas. E para a gente fechar o Cripto em um Minuto de hoje, algumas curiosidades. Com essa queda, a Ripple, o token XRP, né, da Ripple, devolveu 100% já da sua alta desde que teve a vitória contra a SEC na justiça, ou seja, toda a alta obtida após vitória judicial já foi devolvida, já foi perdida. Uma outra curiosidade é que a Coinbase, uma das maiores exchanges do mundo, especialmente ali na América do Norte, anunciou que vai suspender o trade de USDT, DAI e RAI para usuários canadenses devido à legislação local. Vale ressaltar que esse encerramento do trade vai ser dia 31 de agosto, agora de 2023, mas que os usuários poderão continuar depositando e sacando o USDT e essas stablecoins, mas não existirá a possibilidade de trade dentro da plataforma. Esse foi o Cripto 1 Minuto de hoje, um pouquinho mais extenso. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu apoio. Novamente, manda seu salve, manda seu comentário no YouTube, no Spotify, qualquer que seja a sua plataforma, e tenham todos um excelente final de semana. A gente já tem um encontro marcado aqui na semana que vem e com toda certeza com muitas novidades do mercado cripto. Valeu!